Como estruturar uma aula de alfabetização? O que você precisa ter em mente ao planejar a alfabetização dos seus alunos? Neste vídeo eu vou te dar a orientação que você precisa para nunca mais errar na estruturação e na definição de um caminho a seguir para alfabetizar qualquer criança. E olha só, vamos ter duas perguntas que eu tenho certeza que vão te orientar na prática. E esta aula eu fiz com base na minha experiência em orientar e ensinar outras professoras, assim como você, a alfabetizar qualquer criança. E o melhor, ao adotar o que eu vou ensinar aqui nesta aula, elas conseguem alfabetizar crianças em 90 dias. Olha que coisa maravilhosa. Então, como que você também pode ser capaz de estruturar a alfabetização dos seus alunos de uma maneira que eles aprendam a ler em 90 dias? Que você tenha essa segurança. E tudo isso eu ensino dentro da minha formação de alfabetização pelo método fônico, mas aqui eu quero trazer toda a inteligência dessa metodologia, dessa forma de pensar a estruturação da alfabetização de uma maneira acessível para você também. Então vamos lá, eu estruturei essa aula de uma maneira um pouco diferente para nos ajudar a seguir o conteúdo da aula de uma maneira bem clara, bem didática e bem específica. Tá, eu vou fazer duas perguntas para você e eu quero que você reflita muito fielmente e de uma maneira muito sincera sobre essa questão, porque elas são determinantes para você estruturar uma aula, mais do que uma aula, mas para estruturar a alfabetização dos seus alunos. Então, serão duas perguntas que elas vão nortear, orientar a sua prática, e eu tenho certeza, porque é isso que as minhas alunas têm tido com um grande diferencial ao alfabetizar em 90 dias. A primeira pergunta é a seguinte: como as crianças aprendem? Olha, vamos falar especificamente sobre como as crianças aprendem a ler e a escrever. Por que eu preciso fazer essa diferença? Porque existem habilidades que a gente aprende naturalmente, como, por exemplo, a falar. A linguagem oral, a linguagem falada, ela é inata, porque a gente tem um equiparato biológico, a gente já nasce pronto e programado, entre aspas, para falar. Ou seja, quando nasce um bebezinho, ele vai crescendo ali no ambiente e conforme ele vai ouvindo, ele vai tendo estímulos, inclusive antes até, né, no útero da mãe ele já está ouvindo. Então ele já vai se preparando e chega um momento que ele aprende a falar naturalmente. Ninguém fez uma grande terapia fonoaudiológica para que ele aprendesse a falar. Lógico que, a despeito de algumas pessoas que podem ter dificuldades nessa aprendizagem, mas, em geral, para a maioria das pessoas, isso é natural, certo? E é importante pontuar isso porque a linguagem oral, natural, não é a mesma coisa que a linguagem textual, que é uma invenção humana e que, portanto, precisa ser ensinada. Se a gente não ensina, se não se põe a ensinar, a criança não aprende a ler. Tanto é que nós temos analfabetos. Se fosse natural aprender a ler e a escrever tanto quanto é falar, nós não teríamos tantos analfabetos ainda no nosso país, ao redor do mundo, porque seria natural aprender, uma vez que a gente estaria imerso em um ambiente. Dentro da concepção da linguagem da leitura e da escrita, né, da linguagem textual enquanto leitura e escrita, qual é a forma que você concebe a aprendizagem, né? Como as crianças aprendem? Vou te dar duas opções. Você acredita que elas descobrem sozinhas, levantando hipóteses, refletindo sobre a linguagem escrita e que basta, assim, expor a palavras, expor a textos e colocar a criança para refletir sobre a linguagem textual? Ou você acredita na segunda opção, que as crianças aprendem melhor quando elas são devidamente ensinadas? Olha, aqui eu já preciso fazer uma diferenciação. Quem acredita que a criança aprende naturalmente, descobrindo sozinha, de uma maneira natural, imersa em um ambiente letrado, tanto quanto aprende naturalmente a linguagem falada, certamente este vídeo, das duas uma, ou você não vai concordar comigo, ou você vai mudar e eu vou te convencer, porque eu vou te dar as referências, vou te dar outros vídeos para você ler. Então, de qualquer maneira, segue o raciocínio, porque dê essa chance de entender de uma maneira diferente a aprendizagem da leitura e da escrita, porque aqui no meu canal, e o que oriento as minhas alunas é o seguinte: a aprendizagem não é natural, então as crianças aprendem melhor quando elas são devidamente ensinadas. Então, quando a gente tem essa concepção de que aprendem melhor quando são ensinadas, saiba que, acima disso, a concepção que você tem, então, é que você definiu
que você precisa seguir uma abordagem que seja explícita e sistemática. Por quê? Porque se a criança não sabe e eu preciso ensinar, o que eu preciso ensinar, o como eu preciso ensinar, em qual ordem eu preciso ensinar, importa. Então, a abordagem, quando ela é de ensino explícito e sistemático, eu tenho aí essa concepção do explícito, o como eu vou ensinar o que ela precisa, quais são essas etapas, qual ordem eu vou ensinar, quando eu vou ensinar cada uma dessas etapas. Essas perguntas, elas são, então, respondidas dentro dessa abordagem de ensino explícito e sistemático. Porque você concorda comigo que se eu acredito que a criança aprende a ler lendo, naturalmente, refletindo, sendo expostas às palavras e que uma hora ela vai chegar à conclusão do que ela precisa para ler e escrever, quando eu faço isso, eu não tenho clareza do como ensinar, eu não tenho clareza do quando ensinar cada etapa, eu não tenho clareza do qual ordem eu devo seguir. Então, eu não posso defender essa concepção e dizer, não, mas eu sigo o ensino explícito. Não dá. É um ou outro. Por isso que eu coloquei essa pergunta central para você definir. Inclusive, escreve aí nos comentários para mim qual é a sua concepção da forma que a criança aprende a ler e a escrever. Naturalmente, imerse em um ambiente, descobrindo sozinha, levantando hipóteses, ou, do outro lado, essa abordagem de ensino explícito e sistemático que é tão mais eficiente porque eu dou conta de ensinar o que a criança precisa aprender. Então, quando eu defino isso, o como ensinar importa, o quando e em qual ordem ensinar também importa. Então, por exemplo, na aprendizagem da leitura e da escrita, se eu vou colocar a criança para ler uma palavra, eu tenho que garantir que antes eu ensinei habilidades prévias, eu ensinei ela a decodificar essa palavra. E quais são essas habilidades? Quais são as letras? Quais são os sons que essas letras representam? Como essas letras se unem e formam as sílabas? E como eu vou ler a palavra? Inclusive, a criança pode ser capaz de, nesse contexto, ler palavras como faca, foca, mola, mula, enfim, as mais diversas palavras, inclusive pseudo-palavras, porque ela já aprendeu o mecanismo do como decodificar aquela palavra, então ela pode ler bully, bully com i, né, ao invés do e, bole, enfim, as diversas palavras que nem são palavras comuns. Por que eu faço essa estratégia da pseudo-palavra? Porque assim eu não dou palavras comuns que a criança vê rotineiramente. Então, eu tenho a certeza que ela nunca viu aquela palavra. E para ela ser capaz de decodificar aquela palavra, ela tem que usar uma estratégia de leitura pela rota fonológica de leitura. Então, quando eu coloco pseudo-palavras, eu garanto que ela adquiriu o mecanismo de como ler aquela palavra, porque ela não está lendo definitivamente por memória, ela está tendo que usar uma estratégia de decodificar aquela palavra, certo? Só que não faz sentido para uma criança que, por exemplo, ainda não ensinei os dígrafos, que LH, eu tenho o dígrafo duas letras com um único som, que é o som do lh. Então, se eu não ensinei esse som do dígrafo, se eu não ensinei esse dígrafo com a vogal formando a sílaba, né? Ali formando, por exemplo, lh, o, lho. Se eu não ensinei isso, eu não vou ensinar ela, eu não vou colocar ela diante de uma palavra como trabalho, por exemplo. Por quê? Eu ainda não ensinei. Então, eu ainda não passei por uma etapa anterior. Então, ao olhar essa palavra, ao estruturar uma aula que eu tenho uma palavra como essa para a criança ler como um objetivo, eu preciso pensar, eu já ensinei o que ela precisa para ler essa palavra? Eu já considerei que tem uma ordem, tem uma sistematização, tem o quando eu vou apresentar essa palavra e que isso importa eu definir. Se eu vou dar trabalho, antes eu preciso ensinar o dígrafo LH, eu preciso ensinar lha, formando a sílaba, para depois garantir que ela vai ser capaz de ler aquela palavra. Por isso que numa estrutura, em uma aula de alfabetização, importa eu saber o quando eu vou ensinar aquela palavra e o como eu vou ensinar aquilo e em qual ordem eu vou ensinar cada uma das etapas da alfabetização. Quem me dá clareza quanto a isso é o que eu vou conceber como aprendizagem. Porque eu vou conceber como aprendizagem que a criança aprende quando ela é ensinada. Se eu não ensinei,
ela não sabe ainda. Ela ainda não sabe. Então, eu preciso ensinar para que ela chegue lá e ela consiga ler. E aí sim, depois que ela aprendeu a ler, ela consiga fazer outras coisas maiores e melhores. E aí sim, consiga fazer coisas diferenciadas, seja autônoma na aprendizagem, mas a partir do momento que eu considerei que eu preciso ensiná-la. E isso é importante, a gente ter essa clareza que o como, o quando e em qual ordem ensinar importa, porque, como eu disse, quando eu for ensinar alguma coisa, eu preciso partir do princípio que eu preciso ensinar. Primeiro, eu tenho que, olha, nós vamos aprender agora os sons dos dígrafos. Então, nós vamos aprender que tem o LH, duas letras representando o som, que é o som do L, e eu tenho o som do CH, que forma o som do Sh, eu tenho o NH, que forma o som do Nh. Então, eu vou ensinar esses sons. Depois, como esses sons se unem às vogais e vão formando as sílabas, que são as sílabas desses dígrafos, aí sim, eu vou fazer junto com a criança, olha, agora que eu apresentei tudo isso para vocês, essa estrutura de aula, dessa forma, vamos fazer juntos? Vamos treinar essa habilidade? Aí depois, em um segundo momento, a criança vai lá e faz sozinha. Quando ela está apta a fazer sozinha, portanto, quando eu ensinei antes, quando eu fiz com ela, quando eu apresentei o conceito, quando eu treinei junto com ela, eu passei essa segurança, olha, eu estou aqui com você, eu sou sua professora, a gente vai fazer isso junto. Eu não vou te deixar ali, a Deus dará, a quem sabe você estabelecer o que você precisa, quem sabe você chegar à conclusão que esse LH tem esse som e tudo mais. Não, eu vou te apresentar isso daqui e vamos treinar juntos para que depois você consiga fazer isso sozinho, para que depois você consiga ler trabalho, aí depois, inclusive, você consiga usar esse conhecimento para ler qualquer palavra que contém este dígrafo. Então, eu não vou colocar ela para analisar uma palavra específica e chegar naquela conclusão. Eu vou antes ensinar como essa palavra é formada, aquelas bases, e aí depois ela vai ler essa palavra, trabalho, como ela vai ler molho, folha, olho, todas as outras palavras, eu posso empregar o treino de leitura com esse dígrafo que eu ensinei antes. Aí vocês entendem que a leitura não tem limite. Aí a criança pode ler qualquer coisa, mas porque antes eu defini essa abordagem de ensino em que eu acredito que a criança aprende melhor quando ela é ensinada e, portanto, eu passo a adotar uma abordagem de ensino explícito e sistemático. Aí, vejam que dentro dessa abordagem de ensino eu coloquei 3 questões para vocês: o como ensinar, o quando e em qual ordem. Então, essas 3 questões, como, quando, qual ordem, importam. O que eu posso fazer em termos de método, de caminho, de meio para que a criança avance rumo à alfabetização? Aí que entra o método de alfabetização. Aí que entra a escolha de um método que dá conta de seguir o como a criança aprende, na ordem que a criança aprende e quando a criança vai aprendendo cada etapa. E aí, dentro dessa abordagem de ensino explícito e sistemático, faz total sentido eu seguir o quê? Um método fônico de alfabetização. Inclusive, vou deixar aqui uma recomendação de um vídeo, que é um vídeo sobre métodos de alfabetização. Então, você assiste isso daí depois no final deste vídeo e assiste também um outro vídeo que é chamado A Ineficácia do Método Global. Para vocês entenderem que eu tenho 2 escolhas. Eu posso escolher o método que eu vou seguir, que eu posso seguir um método global de alfabetização partindo das palavras como um todo para a criança descobrir, levantar hipóteses, que está coerente com aquela abordagem quando eu acredito que a criança aprende naturalmente. Se não é seu caso, se você acha que a criança não aprende naturalmente, que ela aprende melhor quando ela é ensinada, não é possível você utilizar e optar por uma estrutura de aula de alfabetização que siga um método global, entende? Então, o que você tem que fazer? Seguir um método fônico. Por isso que eu vou deixar essas 2 dicas de vídeo para você ver que eu já explorei lá sobre método de alfabetização e por que o método global não funciona e ele é ineficaz, comprovadamente ineficaz. Mas então, vamos ter aqui que ao partir do método fônico de alfabetização, eu defino o como ensinar, qual ordem ensinar e quando ensinar cada etapa. E como eu vou fazer isso? Partindo do ensino primeiro,
da base. Eu não vou colocar a criança para refletir palavras como um todo. Primeiro eu vou ensinar as letras, os sons das letras, as letras que, unindo em sílabas, vão formando sílabas, estruturas silábicas, essas estruturas silábicas, palavras, e as palavras, frases e textos. Aí sim, partindo do que a gente chama das menores unidades para as maiores, para que a criança consiga entregar um conhecimento de determinadas letras e sons que ela aprendeu para ler qualquer palavra que contenha essas mesmas letras e sons. Então, aí sim, quando eu defino que existe essa ordem, um passo a passo, eu sigo este método fônico de alfabetização, o resultado no final é o quê? As crianças aprendendo. E não se esqueça também de, além de responder, portanto, qual a sua concepção sobre a aprendizagem da escrita, da leitura da criança, qual método eu vou seguir baseada nessa minha concepção de como se dá a aprendizagem da leitura e da escrita. Aí que o método entra. Veja que o método, ele não é o fim da alfabetização. Neste final deste processo todo, aliás, enquanto a criança vai lendo ainda palavras, ela já está compreendendo o que ela lê. Ela já está podendo ter acesso à compreensão da leitura, acessar o significado, que é o grande objetivo da alfabetização. A finalidade da alfabetização é que ela aprenda a ler, aprenda a decodificar, mas que essa leitura leve à compreensão, leve ao entendimento. Eu quero que, no final, a criança seja capaz de fazer isso, mas primeiro ela precisa aprender a ler. Só que conforme ela for unindo os sons, lendo palavras, ou, por exemplo, quando ela leu a palavra folha, porque ela aprendeu o dígrafo, ela aprendeu os sons que estão ali, ela aprendeu, ela já sabe, ela vai ler e vai pensar, olha, folha, muito bem, é aquela folha, tanto a folha de papel que eu tenho, que minha professora usa, que diversas vezes eu tive que fazer exercícios, quanto aquela folha da árvore. Ah, certo, li palavra, acessei o significado, agora eu sei o que é isso, eu posso compreender aquilo que eu tô lendo. Veja que isso, para isso que a gente lê, tudo bem? Só para não ficar confuso aqui e para ninguém achar que o método é o mais importante da alfabetização. Não, o método é um meio, o método é um caminho e o método está totalmente coerente com essa abordagem que eu vou seguir para estruturar a alfabetização dos meus alunos. Quando eu sigo um método que é sintético, como o método fônico, e eu parto dessa premissa que aprende melhor quando eu ensino, o sucesso é garantido. Aí não tem como, as crianças aprendem mesmo a ler e a escrever em 90 dias com segurança e autonomia e podendo entregar esse conhecimento em qualquer outra palavra. Inclusive, não se esqueçam nunca de sempre, em uma estrutura de aula de alfabetização, seguir este caminho, tanto de responder essas duas perguntas, quanto de eu preciso ensinar. Então, eu faço para a criança, no segundo momento, nós fazemos juntos, e no terceiro momento, você faz. No terceiro momento, você é autônomo, no terceiro momento, você está ali com total liberdade para exercitar aquilo que eu te ensinei e que você aceitou ensinar, a ser ensinado, e que você aprendeu, agora você é livre, agora você consegue fazer o que você quiser com essa linguagem textual que lhe foi apresentada e que você aprendeu. Olha que riqueza e quão grandiosa é a sua missão. Mas para que a sua missão seja alcançada, toda a estrutura de alfabetização precisa partir dessas duas grandes perguntas. Elas parecem simples e, no fim, elas são perguntas que são muito pouco colocadas para você, eu tenho certeza, mas que elas vão definir a sua forma de trabalhar e os resultados, se você vai ter bons ou maus resultados a partir de agora. Então, responda. Eu quero saber de você. Escreve aqui nos comentários qual a sua concepção sobre a aprendizagem da criança e qual método, a partir dessa concepção que você tem, você escolhe seguir. Aquele método que alfabetiza em 90 dias, que ensina crianças a ler e torna-as autônomas, ou aquele método que vai incentivar a reflexão e que não vai levar a um caminho eficaz e que não está coerente com a forma pela qual o nosso cérebro aprende a ler e a escrever. Deixa aqui nos comentários, se inscreva no meu canal, temos vídeos novos todas terças e quintas às 18 horas. E ao se inscrever, você vai ser a primeira a ser notificada e receber as informações e ter acesso a muitos conteúdos.
Inclusive, assista os vídeos que eu indiquei, tanto a ineficácia do método global, quanto quais são os métodos de alfabetização. E tem um terceiro vídeo que chama Ciência da Leitura, que também é interessante você ver, para você entender que tudo isso em que eu trago aqui, que eu ensino as minhas alunas na formação de alfabetização, está baseado em um corpo de evidências científicas do que funciona para alfabetizar corretamente. Não é achismo, não é opinião, mas são pesquisas, estudos, realidades se apresentando diante de nós e que está consolidada nessa área da ciência da leitura. Escreve para mim, responde aqui qual a sua concepção sobre aprendizagem e qual método você escolhe para colocar em prática.